Hoje falaremos sobre um dos casos sem solução mais famosos da Coreia do Sul, o caso Coelho Bizarro, um possível serial killer que não pôde ser identificado até hoje. A polícia tem vários palpites e teorias sobre como é o perfil desse assassino e várias testemunhas apareceram recentemente, então fiquem comigo até o final do vídeo para saber tudo. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, quadro aqui no canal em que falamos sobre mistérios e casos que aconteceram em países da Ásia. Se você acha esse tipo de conteúdo interessante, se inscreve no meu canal, porque todo mês eu coloco a minha agenda de conteúdo, então vocês sempre sabem quando eu vou postar mais um vídeo do Cafezinho Investigativo. E não se esqueçam de ver os outros casos que eu já comentei aqui no canal, que vão estar na playlist aqui em cima. Como sempre, eu deixo de aviso que o Cafezinho Investigativo aborda temas mais adultos e podem ser gatilho para algumas pessoas. O vídeo de hoje, em especial, é um pouco mais violento, mas eu não vou dar nenhum detalhe que seja desnecessário para contar sobre o caso, então eu deixo de aviso. No dia 6 de junho de 2005, uma mulher que estava em torno dos seus 20 anos, apenas identificada como Senhora Kwon, decidiu sair da sua casa no bairro de Sinjeon, lá em Seul, para ir na farmácia, já que ela estava com alguns sintomas de gripe, então ela queria comprar uns remédios. No dia seguinte, dia 7 de junho, por volta das 9 da manhã, um homem que estava trabalhando como lixeiro naquele bairro viu um saco de lixo com um formato muito estranho. Eram 2 sacos de arroz grandes que estavam encaixados mais ou menos desse jeito, amarrados por uma corda no meio e tinham um formato cilíndrico. Sem contar que esses sacos estavam num local onde era proibido o despejo de lixo, então era ainda mais estranho. Quando ele resolveu chegar mais perto, a primeira hipótese dele era que era um manequim que foi jogado fora porque tinha um braço saindo dos sacos. Mas de qualquer forma ele preferiu chamar a polícia e foi confirmado naquele momento que se tratava sim do corpo da senhora Kwon, que tinha saído no dia anterior para comprar remédio. Os detalhes desse crime foram bem gráficos, então eu só vou contar para vocês as partes necessárias para vocês entenderem a investigação que aconteceu depois. A senhora Kwon foi encontrada totalmente vestida, mas com um saco preto sobre a sua cabeça, e ela tinha marcas de corda nos pulsos e alguns machucados pelo corpo que pareciam assim mordidas. Os investigadores não encontraram nenhum traço de DNA de um possível suspeito e eles determinaram a causa de morte como estrangulamento. Eles também conseguiram determinar que o tempo em que ela saiu de casa e quando ela foi morta não tinha sido tanto tempo, porque a comida que ela comeu no café da manhã ainda estava no estômago dela. Isso significa que todo o processo, desde o sequestro até seja lá o que foi feito com a senhora Kwon, até o despejo, durou menos de 8 horas. Então, 6 meses depois, outro objeto muito estranho foi encontrado num lixo que estava apenas 1,8 quilômetros de onde a senhora Kwon foi encontrada. Era um daqueles panos de piquenique, aí dentro deles tinham várias camadas de sacos plásticos, tudo amarrado por uma corda novamente. E de fato era o corpo de uma mulher que foi identificada apenas como senhora Lee, que estava por volta dos seus 40 anos de idade e que tinha saído na noite anterior para visitar a casa dos seus pais. O marido achou muito estranho o fato de que a esposa não tinha voltado para casa depois dessa visita e ele não estava conseguindo contactar ela pelo celular. A última vez que ela foi vista foram nas câmeras de segurança das escadas rolantes da estação de Sinjeon Station. Nesse momento, a polícia conseguiu identificar muitas similaridades entre os dois casos, e foram elas. Os ferimentos. Ambas as mulheres foram encontradas com ferimentos em locais semelhantes do corpo. Inclusive, a senhora Lee, assim como a senhora Kwon, teve a sua causa de morte como enforcamento. Inclusive, as 2 vítimas foram encontradas com sacos pretos sobre a cabeça, e se a teoria dos investigadores for verdade de que foi a mesma pessoa que cometeu os 2 crimes, faz sentido que o segundo corpo tenha sido mais bem amarrado, porque teoricamente ela já teria adquirido um pouco de experiência. 2. O nó. Ambos os embrulhos foram amarrados com uma corda e o nó da corda foi feito de um jeito muito específico que, segundo um especialista, só poderia ter sido feito por alguém que sabe dar nós profissionalmente. Talvez até alguém que tem experiência em dar nós em caixas ou objetos, porque o nó dos embrulhos tinha um corte muito específico de faca que facilitava as pessoas a abrirem o embrulho. E assim, por que alguém faria isso nesse caso? Uma das investigadoras do caso acredita que a pessoa responsável provavelmente trabalha com empacotamento de caixas ou algum tipo de objeto e ela estaria habituada em fazer aquele tipo de amarração exatamente para as pessoas
pessoas abrirem com facilidade. 3. Xinjiang Station. Outra similaridade é que as duas foram encontradas no mesmo bairro, na mesma área, e presumidamente as duas passaram por Xinjiang Station. Novamente, segundo a teoria dos investigadores, o culpado deve viver muito mais próximo de onde foi encontrada a segunda vítima, que também foi encontrada, mais perto da estação de Xinjiang. Isso porque provavelmente a pessoa ficou confortável com o fato de que ela não foi pega da primeira vez e se sentiu mais segura em livrar o corpo em um local mais próximo da sua própria casa. O culpado também mostrou conhecer bastante a região. Ela se livrou dos corpos exatamente em locais que não tinham muito monitoramento de câmeras de segurança. Até onde eu entendi, nesse ponto da investigação, eles não conseguiram apontar suspeitos por causa da falta de evidências substanciais, por exemplo, DNA ou gravações de qualquer pessoa. Até por causa da natureza do crime mesmo, não parecia que o culpado conhecia as vítimas e teoricamente não tinha um motivo para cometer esses crimes. Isso tudo mudou quando a possível terceira vítima desse assassino conseguiu fugir e contou para os policiais o que ela viu e o que ela vivenciou. No dia 31 de maio de 2006, novamente 6 meses depois da segunda vítima, essa possível terceira vítima, que nós vamos chamar de Senhora Park, estava num táxi indo encontrar com seu namorado. Os dois marcaram de se encontrar numa estação específica, mas ela se distraiu jogando joguinhos no celular quando ela estava dentro do táxi e ela passou dessa estação onde ela deveria descer. Então ela pediu para o taxista parar na estação seguinte, que era a estação de Xinjiang Station, e aí ela saiu e resolveu ir andando até a estação anterior, onde o namorado dela estaria esperando por ela. Foi nesse caminho em que um homem que estava à espreita colou do lado dela e apontou algum objeto cortante nas costas dela, ela acredita que seja uma faca, e basicamente falou: venha comigo, não grite, senão eu vou te matar. Segundo o NamoWiki, que é basicamente a Wikipédia lá da Coreia, ela tentou sim pedir ajuda para as pessoas que estavam andando lá na rua, mas a explicação do homem era: essa é apenas a minha namorada bêbada e ela tá gritando no meio do dia, então não liguem muito para ela. E por algum motivo as pessoas aceitaram essa explicação. Logo depois parece que ela foi vendada e levada até um apartamento subterrâneo. Lá na Coreia é muito comum esse tipo de apartamento que fica totalmente no subsolo, não tem uma única janela ou tem uma micro janelinha assim, então é bem comum. No momento em que ela entrou no apartamento, ela ouviu o som de uma TV ou de um rádio e a voz de um segundo homem de um outro local ali de dentro do apartamento falando: você chegou? Implicando o envolvimento de duas pessoas. Ela também conseguiu ver várias cordas jogadas pelo chão da sala de estar, então isso também conecta aos dois casos anteriores. Essa parte ficou um pouco confusa, mas pelo que eu entendi, eles tentaram amarrar ela no pulso, mas não estavam conseguindo. E aí, depois de um tempo, quando ela só estava com um dos homens, este homem pediu para ela fechar os olhos e que ele iria no banheiro. Eu realmente não sei como isso é possível, mas ela viu esse momento perfeito para sair correndo pela porta da frente, que estava aberta. E aí tem o prédio, Em vez de ela sair correndo pelo portão da frente e sair correndo pela rua, ela virou à esquerda e subiu até o segundo andar e ficou escondida atrás de um armário de sapatos. A configuração desse prédio era mais ou menos essa, então os dois homens suspeitos moravam no subsolo e ali no segundo andar era o apartamento de outra família. Quando ela estava lá escondida atrás do armário, ela conseguiu ouvir os dois homens gritando e xingando um ao outro, correndo até a rua. Um deles estava segurando uma faca e falou pro outro: se você for pego, eu te mato. E é claro, ela estava num momento de desespero, de pânico, ela só estava querendo sair dessa situação. E tudo que ela lembra é que no armário que ela estava escondida tinha um vaso de plantas no topo, assim em cima, que parecia ser o tipo de vasos que as criancinhas faziam no ensino fundamental. E que tinha um adesivo de um personagem japonês chamado Mashimaru, que é um coelhinho grudado do lado do armário. Esse personagem também é chamado de Yopki Toki, ou Coelho Bizarro, e é daí que vem o nome do caso. Ela disse que ela esperou por um bom tempo ali atrás do armário até ela se sentir 100% segura, e aí quando ela viu o momento, ela saiu correndo pela rua até chegar numa escola de ensino fundamental. Como ela estava completamente em pânico, ela falou que ela não se lembra de jeito nenhum onde fica a localização dessa casa, ela não lembra nem da rua que ela correu, que é perfeitamente normal, ela só queria sair de lá. Mas, segundo ela, essa escola não ficava muito longe da casa, e segundo os investigadores, se ela correu por essa rua sem nunca passar pela avenida principal, muito provavelmente essa casa fica localizada atrás ou do lado direito da escola. Mas de que forma esse caso se liga aos dois casos anteriores, da senhora Kwan e da senhora
senhora Lee? Bom, além dela ter visto aquelas cordas no chão da casa, o que eu não acho que é uma coisa muito comum entre casas por aí, o lugar onde a primeira vítima morava, a senhora Kwon, ficava exatamente numa rua em que a senhora Park poderia ter corrido na hora da fuga. Além disso, nas roupas da segunda vítima, os investigadores encontraram um tipo de mofo que ele só cresce em locais que não têm acesso à luz do sol. Possivelmente um desses apartamentos subterrâneos. Então a descrição da senhora Park novamente bate totalmente com as evidências que foram encontradas nos outros casos. E por fim, todos esses 3 incidentes aconteceram em feriados lá na Coreia do Sul. Se a teoria de que o culpado trabalha com empacotamento de alguma coisa faria sentido que ele só ia ter tempo de não estar no trabalho durante feriados. E a senhora Park lembra um pouco da fisionomia de um dos homens que manteve ela cativa. Segundo ela, o homem devia ter entre 30 e 40 anos, ele tinha por volta de 1,75 m de altura, ele não era gordo, mas ele parecia ser grande, então eu entendi que ele tinha tipo ossos grandes. E o detalhe mais incomum, ele parecia ter sobrancelhas tatuadas ou usando maquiagem. Segundo ela, as sobrancelhas dele eram tão escuras e tão grossas que realmente parecia que ele tinha tatuado as sobrancelhas. A história desse caso foi ao ar no programa Kugoshi Argoshipta em outubro de 2015. Esse programa é a fonte de quase todos os casos que eu noticio aqui no Cafézinho Investigativo quando ele se passa na Coreia do Sul, porque ele fala exatamente sobre isso, sobre crimes reais que aconteceram lá. Depois desse episódio sair, eles receberam várias ligações de pessoas que diziam saber de alguma coisa, de ter visto alguma coisa, e desses vários telefonemas, apenas 2 foram considerados para a maior investigação. Então, assim, passaram uns 4 anos da polícia investigando em sigilo esse caso. Então, de 2015 a 2019, não teve nenhum update. Aí, em 2019, o Kugoshi Argoshipta soltou um dos testemunhos das pessoas que tinham ligado. E a primeira delas é uma mulher que dizia que, no passado, ela morava num prédio muito parecido com a descrição do programa. Na época, ela morava com seu filho de 3 anos no segundo andar de um prédio igualzinho àquele e que ela comprava muitos chicletes pro filho e esses chicletes sempre vinham com adesivos. No corredor, na frente da porta dela, ela realmente tinha um armário de sapatos cheio de adesivos e um dos adesivos era realmente do coelhinho Mashimaru. Em algum ponto, ela também tinha um vaso que ela colocou em cima do armário para secar depois que o filho fez na aula lá da escola. Ela também lembra de um homem por volta dos seus 30 anos que morava no subsolo ali do prédio dela e que durante um tempo ele estava morando com outro homem lá. No entanto, aquele homem se mudou do prédio alguns meses depois do caso acontecer e a testemunha lembra muito bem das datas porque ela estava grávida esperando o segundo filho e quando o segundo filho nasceu, o homem lá já tinha se mudado. Isso aconteceu em outubro de 2016. A segunda possível testemunha é um homem que trabalhava com manutenção de TV a cabo e lembra de uma casa em que ele trabalhou em 2006. Ele tinha sido chamado pelo dono do terreno para cortar alguns cabos porque as pessoas estavam assistindo TV a cabo sem a permissão. Eu não sei como é que isso funciona, eu li isso no Namuwiki. Ele falou que nesse prédio tinha sim um apartamento subterrâneo em que a sala era cheia de cordas jogadas no chão e que teve um momento que ele teve que subir para o segundo andar e ele viu um armário que tinha vários adesivos. Então, ano passado, 2020, o programa Kugoshi Argoshipta fez uma revisão desse caso e submeteu esse homem, que era a segunda testemunha, a uma sessão de hipnose para que ele tentasse lembrar de alguns outros detalhes desse dia. Só que, tipo assim, essa sessão de hipnose foi conduzida, né, pela equipe do programa e eu acho que a gente tem que levar essa parte com certo ceticismo, porque é óbvio que o programa ia querer soltar informações inéditas para o público, né? Mas durante a sessão de hipnose, esse homem lembra que na verdade não era um homem que morava lá no espaço subterrâneo, na verdade eram 2 homens que falaram com ele e um deles tinha sobrancelhas muito grossas que pareciam ter sido tatuadas, exatamente como a descrição da terceira vítima. No fim desse episódio aí revisado do Kugoshi Argoshipta, que foi ao ar em janeiro de 2020, eles dão uma terceira possibilidade. Em 2008, uma dupla de homens foi presa naquela região de Shinjeong-dong por agressão e por crime sexual
e segundo a polícia é muito raro que tenha mais de uma dupla agindo em crimes similares no mesmo bairro. Mas assim, a polícia não conseguiu encontrar nenhuma evidência que ligasse esses dois ao caso do coelho bizarro. E os investigadores também falam que o fato de que essas duas pessoas que foram presas deixavam suas vítimas vivas depois de cometer os seus crimes mostravam que tinha uma diferença no modus operandi do crime. Ou seja, os crimes foram cometidos de formas diferentes, então eles não podiam apontar com toda certeza e acusar esses homens de serem suspeitos do caso do coelho bizarro. A parte estranha é que quando a equipe do programa Kugoshi Argo Shibda entra na casa de um desses homens que tinham sido presos, parecia que tinha, assim, cordas espalhadas pelo chão na casa desse novo homem. E ele morava em um apartamento subterrâneo, mas ele falou que as cordas eram só usadas pro cachorro dele brincar, alguma coisa assim, e que ele não tinha nada a ver com esses crimes, porque ele só conheceu aquele outro parceiro que tá preso em 2007, então um ano depois do caso do coelho bizarro ter acontecido. Infelizmente, até o momento, a gente não tem nem suspeito de ter cometido esses crimes, e as investigações continuaram sim, existem várias teorias tentando ligar esses casos a outros casos famosos que aconteceram na Coreia, mas os investigadores dizem que não tem embasamento nenhum. Mas o fato é, nunca ocorreu outro crime da mesma natureza ali nesse bairro. É como se depois dessa terceira tentativa que não deu certo, as pessoas tenham se mudado para outro lugar ou tenham ficado com medo de continuar os seus crimes. Realmente não se sabe, mas eu espero que um dia apareçam outras testemunhas e que esse caso tenha solução. Se vocês acharam esse caso interessante, tem outro caso que eu fiz na Coreia que eu acho ainda mais curioso, que é o caso dos recém-casados de Busan, que também aconteceu na Coreia do Sul, então assistam esse vídeo e outros vídeos da minha playlist do Cafezinho Investigativo. Muito obrigada por assistir, por que não me seguir no Instagram também, porque eu tô gravando esse vídeo literalmente de madrugada e tomando café descafeinado por vocês. Por favor, obrigada, gente, e a gente se vê no próximo vídeo. Heart!